A Associação Espírita Irmã Nilza e Amor apresenta Estamos aqui com a tarefa de conversar um pouquinho sobre o capítulo 10 do Evangelho, itens 7 e 8. Vamos lembrar que o capítulo 10 fala sobre uma bem-aventurança, bem-aventurados os misericordiosos, o que são misericordiosos. Em Mateus, capítulo 5, versículo 7, nós vamos ver bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, remete a uma das bem-aventuranças, quando Jesus falava bem-aventurados, podemos trocar o significado disso por felizes, felizes os misericordiosos, felizes os que sofrem, que choram, que buscam justiça, enfim, nós temos uma série de virtudes a alcançar e as recompensas em cima dessas virtudes, Quando ele diz que felizes serão os mansos, felizes os pobres em espírito, e aí nós vamos ver as recompensas, daqueles que alcançarem tais virtudes, verão a Deus, herdarão a terra, serão consolados, saciados. Então é um capítulo, não estamos esticando ele, porque é só um leve apontamento, mas é um capítulo que nos conforta. Jesus nos faz promessas futuras de felicidade. Mas para isso depende do nosso esforço, do nosso aprimoramento. E esse capítulo 10, ele vem falar basicamente sobre o perdão. Os vários itens, Perdoai para que Deus vos perdoe. Reconciliação com os adversários, sacrifício mais agradável a Deus, que é o nosso tópico. Não julgueis para não serem julgados, e vai. É um capítulo inteiro que fala sobre misericórdia, fala sobre o perdão. Então vamos entrar no texto que remete ao nosso estudo. Item 7 diz assim: Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar, e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24. Desde nossas primeiras experiências evolutivas, primitivas, nós temos a ideia da divindade que precisa ser acalmada, abrandada em sua fúria. Lá atrás, os relâmpagos e trovões, que eram vistos como deuses, e um dia que a natureza estivesse em fúria, o homem sacrificava algo de valoroso, no seu ponto de vista, a princípio sempre material, dando um objeto, um alimento, uma comida, um animal, ou mesmo uma vida humana, era sacrificado para acalmar essa fúria. Com o passar do tempo, com o passar dos anos, a inteligência se aprimorou um pouco mais, a humanidade aprendeu a cultivar o solo, modificando aquela condição de nômade, mudávamos de um ponto para o outro, sugávamos todos os recursos que ali possuíamos, mudávamos e aí, por aí ia. Nós passamos a plantar, cultivar o solo e fixar moradia em determinado local, criando, desenvolvendo assim as primeiras colônias, as primeiras vilas. E a inteligência um pouco mais aprimorada, passamos não só a oferecer sacrifícios para abrandar a pseudo-fúria divina, mas como forma de troca. Nós tínhamos uma colheita que não havia sido das melhores,
Então nós oferecemos algo para Deus em troca de uma boa colheita, de um pouco mais de alimento, de fartura em nossa mesa. Começamos a desenvolver religiões politeístas, onde nós tínhamos vários deuses em diversas áreas do ponto do mundo, várias religiões diferentes, mas politeístas. E nós começamos a fazer, continuamos na realidade a fazer sacrifícios humanos a esses deuses, agora também com o objetivo de conquista de poder. Eu lhe sacrifico, Senhor, algo de muito precioso, e eu preciso ser o rei dessa tribo, preciso ter força, ter mais força que os demais, ter mais inteligência que os demais, e fazemos esse tipo de troca. Os tempos passaram, nós tivemos Moisés e sua tarefa de implantar o monoteísmo, a ideia do Deus único, mas ainda assim continuamos com os sacrifícios, com as trocas, que não deixam de ser trocas, tentativas de agradar a Deus com elementos materiais. Olha como nós somos muitas das vezes infantis demais, quando lemos os textos que dizem que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, nós invertemos os papéis e fazemos ao contrário, criamos Deus em a nossa imagem e semelhança, de um homem ainda grosseiro, materialista, que somos nós, como se Deus tivesse a necessidade de elementos materiais para se agradar ou se acalmar, aquele Deus impiedoso. Então eram sacrificados animais, e nós vamos ver a época de Jesus, as ofertas no templo dos animais, e era muito rigorosa, né? A pomba que era ofertada não podia ter uma mancha aqui sequer, tinha que ser completamente branca, não poderia ter nenhum tipo de imperfeição, e muitas das vezes levávamos o animal para o holocausto sem nenhum tipo de imperfeição, sem nenhum tipo de sujidade, quando nós por dentro estávamos lameados, sujos, podres, com os nossos erros, os nossos pecados, digamos assim. Mas trazemos essa ideia inconsciente lá de trás. Passaram-se os anos, os séculos, nós tivemos a Idade Média, nós tivemos os gasofiláceos, nós tínhamos as ofertas materiais, nós tivemos as indulgências, venda das indulgências. Inclusive Martim Lutero se levanta fazendo a reforma protestante por causa disso. Os gasofiláceos, aqueles cofres gigantescos, feitos muitas das vezes em elementos metálicos, justamente para que as moedas, ao serem depositadas, fizessem o maior ruído, o maior estrondo possível, para mostrar aquele que ali estava doando. Existiam disputas para ver quem colocava mais moedas e fazia mais barulho. Inclusive na época tinha os memes também da época, existiam já os memes, existia um meme que dizia assim, olha, assim que uma moeda tilinta no cofre, uma alma sai do purgatório. Então a coisa ficou feia, escancarada a esse nível. E aí Martim Lutero fez a reforma protestante e acabou, depois de um tempo, se perdendo, pelo menos parcialmente, a essência. Nós vamos ver muitas crenças religiosas ainda, mas olha, deixando bem claro, nós estamos falando das crenças religiosas, estamos falando das pessoas que lá estão, somos nós ainda imperfeitos, com a ideia, com a inconcebível ideia de comprar Deus, de trocar, de barganhar com a divindade. Mas nós vamos ver nas crenças, de alguma forma, tentando barganhar, tentando trocar, tentando conquistar coisas através de doações a Deus. Mas não são só eles, não, somos nós. Será que nós, espíritas, de alguma forma, também não tentamos comprar Deus? Comprar nossa saída para o paraíso, ou para o nosso lar, não importa o nome que venhamos a dar? Sabemos que Deus não precisa de moeda, já evoluímos o pensamento, pelo menos nesse respeito, oferecemos aos necessitados, de forma em que Deus, os irmãos de jornada possam ver, seria a falsa caridade,
Parece que mudamos pouco. Claro que a gente evolui a cada passo, mas mudamos ainda muito pouco. Muito caminho ainda temos que percorrer. Mas basta que contemos alguém que esse mérito já se encerra, mas também isso é para outro capítulo. A pergunta é: viemos uma vez a semana na casa espírita ou em qualquer casa religiosa fazer o nosso trabalho? E às vezes a semana toda escorregamos. Basta vir uma vez, uma hora por semana, para pagar o nosso passado de dívidas, de erros, de débitos? Quando Jesus fala para se reconciliar com o adversário, antes de entregar, né, a oferenda no altar, ele está falando de reconciliação, está falando de perdão, de viver em paz com a consciência. Nós sabemos que nós vivemos num mundo de provas e expiações. Por mais que hoje tenhamos uma conduta mais adequada, ou melhor um pouquinho, né? Um pouquinho melhor, não quer dizer que não tenhamos um passado delituoso, um passado de impiedade, de crimes cometidos. Então nossa consciência, ela, por mais que não pareça, ela é bem pesada. E as dores que vivenciamos no dia a dia é justamente o equilíbrio, o ressarcimento dessa consciência pesada. É o desejo nosso do ressarcimento. Muitas das vezes não pedimos, não imploramos para vivenciar tal experiência dolorosa. Claro, sempre com o intuito de aprendizado, para que possamos vivenciar e quitar nossa dívida e ficar em paz. Mas isso também nos liberta das perseguições implacáveis de nossos adversários do passado. Nós vamos ver os processos obsessivos que ocorrem continuamente. Quando Jesus vem nesse capítulo alertar sobre a necessidade de se reconciliar com o adversário, nós estaríamos meio que remediando, não remediando, mas impedindo que aconteçam processos obsessivos. Olha só, a gente não se reconcilia com o adversário, amanhã a animosidade continua, ao desencarnar ela vai embora? Não, continua. E nos perseguimos mutuamente, no plano espiritual, e às vezes um reencarna na frente, o outro continua perseguindo. Isso é um processo obsessivo, são os crimes que cometemos lá atrás. Não vamos olhar para o obsessor e pensar assim: nossa, é um ser maldoso, maligno, malvado. Não, é um irmão em jornada que talvez ainda não tenha aprendido a perdoar. Talvez o nosso crime lá atrás tenha sido maior do que o dele em nos perseguir hoje, tá? Mas o nosso papel, já que não nos reconciliamos lá atrás, é tentar se reconciliar hoje. Porque quando perdoamos aqueles que nos ofendem hoje, nós somos vistos por aqueles que nós ofendemos ontem. E nesse processo, talvez venhamos a tocá-los no coração e fazê-los pensar talvez assim: puxa vida, esse cara não é mais aquele do passado. Veja, ele sofreu lá algo injusto, injusto entre aspas, ninguém sofre injustiça nenhuma, o único injustiçado foi Jesus aqui no nosso planeta, com tudo que fizemos na crucificação e tudo mais. Mas aí o indivíduo olha e fala assim: puxa vida, ele foi injustiçado ali, olha, fizeram isso com ele, ele perdoou, fizeram isso aqui com ele, ele perdoou. Ele é um cara diferente, eu acho que eu vou seguir minha vida e vou deixá-lo para lá. Olha só, os benefícios do perdão. Entre muitos e muitos, poderíamos falar talvez o dia inteiro sobre os benefícios do perdão, indo do aspecto espiritual até o aspecto físico, biológico, saúde, enfim. Então é uma oportunidade de ressarcimento com a nossa consciência e de ressarcimento com os crimes cometidos lá atrás dos nossos irmãos. Mas como então? Já falamos muito dos nossos erros. Nós como devemos ou podemos fazer? Daqui para frente é o que importa, não é verdade? É o que mais nos importa. Os erros lá atrás servem de aprendizado. Mas é o dia de hoje que é o dia mais importante de nossas vidas. O que podemos fazer hoje para acertar e apagar um pouquinho dos crimes lá de trás e evitar que cometamos outros daqui para frente, né? Então, como podemos fazer agora da forma certa?
Aí entram os sacrifícios morais. Porque o capítulo fala dos sacrifícios materiais, como se fossem os sacrifícios materiais que agradam a Deus. E quando os Espíritos vêm nos dizer, quando Jesus, na realidade, né, nos falou, os Espíritos vêm nos relembrar e dar uma linguagem mais moderna à coisa, Jesus veio nos falar justamente sobre isso, que agrada a Deus são os sacrifícios morais, que o perdão é um sacrifício moral. Perdoar não é fácil, é um sacrifício interior. É um esforço que devemos fazer. Ninguém pode, ou pelo menos a maioria de nós, o nosso patamar evolutivo atual, não consegue chegar e falar sobre perdão, não é de uma forma simples, como fosse algo trivial, já conquistado pela maioria de nós, ou por aquele que ali está à frente falando. Não, não é verdade. É um sacrifício, é um exercício diário de aprendizado. Quando nós falamos sobre reconciliar com o adversário, nós vamos pensar em perdão. Quando a gente pensa em perdão, a gente pensa justamente no atributo que mostra realmente a verdadeira evolução do ser, em que o perdão se encontra inserido, que é a caridade. O que é a caridade, né? Vamos falar, baseado no dicionário, eu vou ler aqui. Virtude teologal que conduz ao amor de Deus e ao nosso semelhante, ato pelo qual se beneficia o próximo. Olha só, beneficia o próximo. Todas as vezes estamos fazendo qualquer atitude que denominamos de forma equivocada de caridade, em que fazemos contas e planos dos benefícios colhidos sobre essa atitude, ela deixou de ser caridade desde o seu planejamento. Ela nem começou a ser caridade. Não estamos dizendo que não seja válida, que não sejam atitudes louváveis de alguma forma, mas não podemos chamar de caridade, não. O Livro dos Espíritos, questão 886, diz assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? A resposta sabe qual é? Benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição dos outros e perdão das ofensas. Olha, para a gente chegar a dizer que é caridoso, nós temos que conquistar essas virtudes. Benevolência para com todos, quer dizer, ser bom para com todos. Aqueles que nos ofenderam, que nos fizeram males diversos, e olha que a maioria de nós, não vivenciou as experiências que aqueles que nos perseguem hoje talvez tenham vivenciado. Porque às vezes a gente fala de perdoar alguém que pisa em nosso pé ou que tropeça, esbarra em nós numa cadeira de um ônibus, e a gente fala assim: nossa, veja como eu sou caridoso, ele esbarrou em mim e eu não falei nada, olha como é que eu já estou perdoando. Não desejamos isso para ninguém, nem para nós mesmos, mas aqueles companheiros que tiveram, por exemplo, um indivíduo que entra em sua residência e que promove os mais terríveis atitudes, não nos cabe comentários mais profundos nesse sentido, e o indivíduo vê determinadas cenas que os marcam assim durante sabe-se lá quanto tempo, e aí o indivíduo encontrar com aquele que produziu todo aquele terror e perdoá-lo, olha, me atrevo a dizer que a esmagadora maioria de nós não teria condições ainda de perdoá-lo. Mas devemos? Claro, devemos sim. Jesus diz até mais do que perdoar, ele diz que devemos amar aos inimigos. Vamos chegar a isso mais à frente um pouquinho. Mas quando nós falamos em perdão, nós não conseguimos, quando falamos da caridade, a benevolência para com todos, indulgência, perdão, se não ainda, porque é só uma questão temporal, se ainda não alcançamos todas essas virtudes, alcançaremos um dia. Mas vamos dividir em degrauzinhos. O nosso patamar evolutivo, ele é construído em degraus, passo a passo. Não se sai de um ser simples e ignorante para a agilitude suprema,
numa única encarnação, num único degrau, num único salto. Então vamos desmembrar um pouquinho o perdão. O perdão, quando a gente falamos de caridade, justamente por isso, o perdão é um dos caracteres, mas não dá para se falar do perdão sem que esteja vinculado aos outros dois caracteres, porque perdoar é um ato de bondade, um ato de indulgência. Mas vamos lá. Dentro do nosso patamar, nossa dificuldade ainda muito grande, não só moral, mas como intelectual também, nós dividimos ou conseguimos enxergar o perdão em 4 estágios. Vou dividir o perdão, dentro de uma concepção muito pessoal, em 4 estágios. Primeiro perdão, tá? O primeiro estágio é aquele assim, eu perdoo, mas não quero cruzar com ele na rua. É o primeiro passo. Não desejar, né, ou não realizar um ato de vingança já constitui, né, uma vitória grandiosa para a maioria de nós. Não é o ideal, né, mas como se diz, é o que tem para hoje, é o que tem para o almoço. Muitos de nós já conseguimos alcançar isso. E olha que é difícil, hein? Alguns outros tantos não. É aquele diálogo popular, tipo, não leva o desaforo para casa. Olha, ele não conseguiu alcançar nem esse primeiro estágio, então, o mais simples de todos. O sentimento está lá. O indivíduo, pressupondo, o indivíduo me fez um mal, cometeu algum crime contra mim, ou pelo menos algo que eu imagine que seja. Eu me ofendo, eu me remoo, aquilo remói as tripas, me dá úlcera, gastrites e aftas. Mas eu consigo engolir seco, não revidar. Eu consigo deixar para lá, talvez seja o termo mais né, adequado. Deixar para lá. É o ideal? Volta a falar, ainda não. Mas já é um princípio. Já é uma primeira conquista e já é louvável. E dessa possamos pular para outras e outras e outras. Então exercitemos pelo menos isso, não revidar. E olha que muitas das pessoas confundem coragem, colocam coragem de uma forma deturpada, torpe. Nós passamos por isso muitas vezes no dia a dia. O indivíduo faz qualquer coisa contra nós e às vezes o indivíduo considera um ato de coragem revidar a altura ou com maior grandeza ainda de esforço. Quando na realidade isso é a parte mais fácil, revidar é muito fácil. Engolir, deixar para lá, guardar o orgulho, a vaidade de ser visto pelos outros e às vezes ser taxado bobo, o tolo, o covarde, o frouxo, isso é mais difícil, se é que há mais coragem, tá? Não é fácil não. Mas vamos evoluir um pouquinho mais. Digamos que já tenhamos vencido esse primeiro estágio e estejamos ensaiando agora o segundo. O segundo seria assim: eu recebo ofensa, me ofendo inicialmente, engulo, vou digerindo e me esforçando para dissipar pouco a pouco. Em algum tempo, seja ele um pouco mais curto, um pouco mais longo, aquilo já não me afeta mais. Aquilo já não mexe com o meu interior, não mexe com meus sentimentos de forma pejorativa, de forma intensa, pelo menos. Existe até uma relativa harmonia em conviver próximo ao ofensor. Relativa harmonia, né? É o que a gente poderia dizer que conseguimos esquecer o mal cometido. Vamos deixar bem claro, tá? Quando a gente fala esquecer, não é esquecer do cérebro físico, não. Se a gente esquece algo aqui do cérebro físico, devemos puxar um médico. Devemos entender o que está acontecendo, é biológico, é um problema. Quando eu falo de esquecer, não é daqui, é do coração, é dos sentimentos. É não deixar que sentimentos nocivos tomem conta de nós. É não permitir que aquilo fique remoendo mais dentro de nós, porque aquilo nos aprisiona. Esses sentimentos, mesmo que não cheguemos a realizar uma vingança, uma desforra, mas quando ficamos remoendo, isso nos aprisiona ao ofensor. Existe uma cadeia de imantação fluídica que permanece às vezes por encarnações e encarnações até que isso se dissipe. É ruim, é nocivo, tanto física como espiritualmente.
Então, assim, esse segundo estágio ainda não é o perfeito e está longe de ser o perfeito, mas é uma vitória extraordinária, falando pelo nosso patamar. Claro, que pegarmos um espírito de ordem mais elevada, ele vai dizer que isso ainda não é nada, é só o início. Mas para nós já se constitui uma vitória extraordinária. Tá? Conseguir isso, e olha que a maioria de nós talvez ainda não consigamos. Talvez em coisas mais simples do dia a dia, mas em situações mais contundentes, não. A maioria de nós ainda não. Tá? Então, lembrando, quando falamos em esquecer, é esquecer fluidicamente, energeticamente, não criar cristalizações nocivas que permanecerão após o nosso desencarne. Um terceiro estágio já é um estágio que eu acho que já começa a denotar a grandeza espiritual do ser. É aquele estágio que não nos ofendemos diante dos ataques, diante das investidas daqueles que se consideram, porque também são ingênuos, ainda não perceberam que somos irmãos em jornada, que isso não adianta, não leva a lugar nenhum, mas já não sentimos rancor, o rancor já não nos invade, né? Já alcançamos relativa pureza de equilíbrio nos pensamentos e sentimentos. Né? Exemplo disso nós vamos ver Gandhi, né? Que perguntaram a Gandhi, isso é um fato que a gente narra sempre nos estudos, perguntaram a Gandhi, Gandhi, Jesus ensinou a perdoar 70 vezes 7, e você, quantas vezes perdoou? E Gandhi diz, nenhuma. Imagino, né, nossa visão imediata, o interlocutor ficou, como assim, Gandhi, tu nunca perdoou? E ele vem explicar, nunca perdoei porque eu nunca me senti ofendido por ninguém. Eu não tenho nada, nenhum resquício de mágoa de nenhum companheiro meu de jornada, então não tenho a quem perdoar. Olha que estágio, olha que estágio é esse que todos nós gostaríamos já de estarmos. Sabe quando a gente fala de Gandhi, quando a gente fala de Chico, por exemplo, perguntaram ao Chico, né? Chico, como é que eu faço para me ver livre, para afastar meu obsessor? E Chico diz assim, não, meu irmão, não devemos afastar nossos obsessores, devemos amá-los. Olha a grandeza desse ser. Chega a nos fazer uma pausa interna, né, para pensar e refletir sobre isso. Nós todos gostaríamos já de estar nesse patamar, mas o que diferencia nós deles é o esforço, a coragem, a perseverança. Mas um quarto estágio, vocês vão imaginar logo de quem falamos, né? Aquele que é injustiçado, e olha, injustiçado só tivemos um, que sofre ofensa, que sofre agressão, além de não se ofender com aqueles que o ofendem, além de não se ofender, não se magoar, não promover nenhum tipo de sentimento ruim contra aquele indivíduo, ao contrário, além de perdoá-lo instantaneamente, ainda o ama de tal forma que vai ao seu encontro para retirá-lo do lodo que se encontra, porque aquele que ofende vive no mar de lamas e gostaria de ver outros com ele também. Então o indivíduo, além de não se ofender, ainda ama de tal ponto que vai lá, depois de sofrer agressão, ainda vai lá em auxílio do agressor. Nós só temos um exemplo para falar, né, para citar desse quarto estágio, que seria Jesus. Mas aí é Jesus, nós não alcançamos isso. Alcançamos sim, ele disse que faríamos tudo o que ele fez e mais, mostrando que o seu processo evolutivo ainda está em andamento, é interminável. Por que não? Arrogância seria imaginarmos ou tentarmos fazer qualquer tipo de comparação nossa com ele, tentar fazer qualquer tipo de comparativo. Ainda estamos distantes, anos-luz, mas alcançaremos com o nosso esforço, nosso sacrifício pessoal e íntimo. E a felicidade nos aguarda, meus irmãos. E Jesus vem nos dizer, através das anotações de Mateus, vamos ler aqui, capítulo 5, de 25 e 26, diz assim: conserta-se sem demora com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao ministro e seja mandado para a cadeia. Em verdade vos digo
que não sairás de lá enquanto não pagares o último centavo. Quer dizer, nós só sairemos dessa condição de mundo de provas e expiações quando tivermos limpado nossa consciência. Tá? Então, essa reconciliação é extraordinariamente gaguejei, importante. Né? Mas se o indivíduo não nos perdoa, se fizemos a nossa parte e ele continua ainda a nos enxergar como adversário, mas aí fizemos a nossa parte. O que cabe fazer, cada um tem a sua parte. Temos os nossos deveres, cada um sabe de si. Nós não podemos decidir o que o outro vai fazer, o que o outro vai pensar. Sim, o que nós vamos fazer. O que importa é que nós façamos a nossa parte e ao menos a nossa consciência se liberte. Porque o tempo e as oportunidades divinas farão o resto. Já sairemos dessa faixa vibratória e vai amenizar as influências nocivas futuras. Né? Lembrando que Jesus ainda ensinou: amai vossos inimigos. Né? E quando ele falava de orar, de amar, tá, os inimigos, ele não falava de um amor tenro, apaixonado, cara, não. É perdoá-los, é não pagar-lhes mal, com mal e sim com bem. Tá? É assim que conseguimos caminhar, é assim que conseguimos superar nossas dificuldades, evoluir e ser felizes. Ninguém disse que é fácil, ninguém está aqui dizendo que é simples, mas é possível, aprendendo e ensaiando todos os dias. Então, antes de adentrarmos o nosso templo religioso, nossas casas religiosas, para deixar a nossa oferta, seja moeda, mantimento, passe o sorriso, o abraço, o bom pensamento. Olhemos para trás e visualizemos em nossa tela mental se estamos limpos de coração. Se fizemos o que é necessário lá fora, antes de aqui dentro, antes de aqui adentrarmos. E depois disso, sim, poderemos compartilhar com esse banquete espiritual que Jesus nos oferta, que Jesus nos propõe. Então a proposta de hoje é essa, que possamos aprender, nós todos, a perdoar, a sermos um pouco mais macios, mais maleáveis, amoleçamos um pouco mais os nossos corações, para que possamos realmente poder fazer parte dessa família universal que nos aguarda. Estamos inseridos hoje, mas uma família universal em harmonia, nos enxergando verdadeiramente como irmãos. Então, obrigado a todos, que Jesus possa nos abençoar e deixar a sua paz com todos nós. Que assim seja, meus irmãos. Convidamos a todos para assistirem à próxima palestra em nosso canal. Aguardamos vocês!